Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, uma pancada de times se apresentando, voltando aos trabalhos, apresentação de técnico, várias situações, e aqui no Rio de Janeiro tivemos o comunicado do presidente do Botafogo, estrela solitária, Botafogo do meu parceiro Nonato. Fala, Nonato, fala, vovô Nonato. Tá feliz, né, moleque? Meu parceiro Nonato, lá do bairro de Colégio. Ah, moleque. Nonatão, feliz com o seu Botafogo, ou pelo menos com a esperança de dias melhores para o seu Botafogo. O presidente do Botafogo comunicou que o contrato vinculante, né, aí que vai permitir o investidor americano, né, Dextor, né, que também tem parte lá no Crystal Palace, lá da Inglaterra, adquira 90% da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo. Ele já deu algumas declarações informando aí que quer ver novos talentos, ele quer melhorar essa parte de novos talentos, ele está olhando como empresário, e isso não é ruim. Nesse ponto de vista eu concordo muito com ele. A base pode dar muito lucro. Só pegar, eu sei que a torcida do Botafogo pode não gostar da comparação, mas, irmão, olha a quantidade de dinheiro que o Flamengo ganhou com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior hoje é o jogador mais caro do planeta, irmão. O Vinícius Júnior. Tem o Paquetá, que está lá fora. Olha a quantidade de dinheiro que o Flamengo ganhou só vendendo o Paquetá e o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior foi vendido, se não estiver enganado, com 17 anos. E o Flamengo tem mais uma porrada de outros jogadores aí na bica de ser vendido por um valor muito alto. Por que não no Botafogo? Esse é o caminho. Divisão de base. Você gerar receita, irmão. Uns ficam no clube e dá a qualidade técnica que o clube precisa, mas outros vão dar qualidade financeira, irmão. Então, por esse lado aí, acho que o investidor está olhando legal. Ele quer plantar para colher lá na frente. Plantar o quê? Jogadores do próprio clube. Tirar a renda ali do próprio clube com os jogadores. Sinceramente, ele não está muito errado não, irmão. Não está muito errado não. E o Botafogo já faz isso, porque vira e mexe aparece um bom garoto nas divisões de base do Botafogo. Eu digo isso porque, quando eu era mais novo, eu fiz divisão de base do Botafogo. Não quero entrar muito em detalhes, que tinha algumas coisas lá que eram meio fora de conjuntura, mas a divisão de base do Botafogo sempre foi muito disputada. A molecada sempre queria muito, disputava muito para entrar nas divisões de base do Botafogo. As divisões de base do Botafogo eu conheço porque eu participei um pouco. Quando era novo, lógico, não como mais velho, mas quando era novo, disputando vaga no Botafogo. Então, por esse lado, já começa legal. Mas eu vou dar a minha opinião também sobre essa situação nova do Botafogo. E a outra situação é o volante Fabinho. Fabinho, que o último time que jogou foi o Ceará. Por isso eu estou fazendo o vídeo, porque o canal aqui acompanha muitos times do Nordeste e eu acompanhei muito o Fabinho no Ceará. Talvez a torcida do Botafogo vai falar: porra, tá pegando um jogador que foi dispensado do Ceará? Calma, torcida do Botafogo. Calma. Vê o vídeo até o final que eu vou falar um pouco do Fabinho. Fabinho não é refúgio, não. Fabinho não é refúgio, não. E eu vou explicar o porquê.
Então, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal, Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos de cara falar do Fabinho. Porque do investidor eu acabei falando muito logo na introdução, do Fabinho. Bom, o Fabinho é um jogador, lógico, pelo América Mineiro, pelo Internacional, foi campeão pelo Internacional, jogou no Ceará, ficou 3 ou 4 temporadas no Ceará, foi campeão da Copa do Nordeste. Mas por que o Fabinho não ficou no Botafogo? Não ficou no Ceará? O Fabinho já está com 34 ou 35 anos. Tá? O Fabinho tem muita força física. É um volante de marcação. Aquele tipo pitbull. Até chega um pouco na frente, mas a característica maior do Fabinho, pelo menos no Ceará, como foi utilizado, é a de marcação. Mas por que o Ceará... Você vai me perguntar, porra, mas você está falando tão bem, está falando que foi uma boa contratação do Botafogo? Foi uma boa contratação do Botafogo. O Fabinho é uma boa contratação do Botafogo para essa temporada de 2022. Porra, então por que o Ceará dispensou? Bom, o Ceará dispensou, na minha opinião, mais por uma característica de jogo do treinador. O treinador do Ceará é o Thiago Nunes. O elenco do Ceará foi montado por um treinador retranqueiro que é o Guto Ferreira. Beleza? Um cara que joga atrás. Beleza? Que joga atrás, tem dificuldade de montar o meio de campo de qualquer time. O Guto Ferreira teve dificuldade de montar o meio campo do Ceará, tem dificuldade de montar o meio campo do Bahia. O Bahia vai sofrer. Para mim, o Bahia errou em manter o Guto Ferreira, mas o problema do Bahia, nesse caso, que está apostando, eu não apostaria. Então, o elenco foi montado por ele. O Thiago Nunes tem uma característica completamente diferente da do Guto Ferreira. Os volantes para o Thiago Nunes tem que ser volantes que saiam mais. Tem que ser volantes que tenham qualidade boa na saída de bola e que cheguem bem à frente. Ele gosta daquele volante que faz, box in box, né? Que vai área a área. Ele gosta desse tipo de jogador. O Fabinho é um cara mais fixo. Não é que ele não sabe dar passe. Ele sabe sair jogando, mas ele não é um cara que vai fazer isso aqui. Até porque ele já está com 35 anos. Apesar dele ter uma força física muito boa, compensação física muito boa, ele não é o cara que vai fazer isso aqui. Ele é um cara para ficar mais o pitbull. Mas ele sabe fazer isso aqui. Então, a saída do Fabinho do Ceará foi muito mais por uma questão tática do treinador do que uma questão técnica do jogador. Foi mais uma questão tática, porque tecnicamente ele ainda ia ajudar muito o Ceará. Porém, na composição, no pensamento do treinador do Ceará, eu acho que até pela idade também, o Thiago Nunes deve ter olhado, não, eu já tenho jogadores com a mesma característica do Fabinho, só que mais novo. Então, o Fabinho não precisa renovar o contrato. Então, não foi que, foi dispensado porque eu não preciso. Não, não é isso. Para mim, o Fabinho não renovou o contrato muito mais por um critério de escolha do treinador. Beleza? Então ele não foi jogado, não presta, não é nada disso. E também acredito que pela idade ali, mas ele é bom jogador. Bom jogador. E vai ajudar o Botafogo. Além do mais, o treinador do Botafogo treinou vários times no Nordeste. Provavelmente, agora eu não estou lembrando, provavelmente treinou o Fabinho no Ceará. Eu acho que o Anderson Moreira treinou o Fabinho. Ou pelo menos jogou contra diversas vezes. Então ele já conhece o Fabinho. Ele já pede o Fabinho porque ele sabe das características do Fabinho. Então, na minha opinião, o Botafogo fez uma boa contratação, uma boa aquisição para o Botafogo. O Fabinho
vai acrescentar a este Botafogo. Então, da contratação do Fabinho, eu gostei. Sobre o investidor. Bom, foi assinado, como foi divulgado pelo presidente. Ele já deu uma ideia, né? Falou lá sobre o centro de treinamentos lá do Crystal Palace. Falou sobre as divisões de base que tem que fortalecer. Isso ele está certo, muito certo. Isso eu concordo tudo com ele. Vou continuar com a minha opinião. Ainda não confio em sociedade anônima do futebol aqui no Brasil. Continuo não acreditando muito, não confiando muito. Eu prefiro esperar um pouco. Principalmente sendo estrangeiro. Futebol não é só número. Futebol tem emoção, tem paixão, tem tradição. Já tivemos o grande primeiro problema do Ronaldo no Cruzeiro com o ídolo, que é o Fábio. Tá todo mundo batendo no Ronaldo. Ele tá olhando para os números. Ele tá olhando para o lado dele, para os números, para botar o Cruzeiro no trilho. Vai ter muita coisa que talvez bata de frente com a torcida. A torcida não vai ser muito escutada nesse caso. A torcida do Botafogo pode até reclamar, mas, irmão, o cara comprou. Acabou. É dele, irmão. É dele. Ele vai gerir da maneira. Por mais que ele vá passar por cima da emoção, da opinião da torcida, a torcida pode reclamar, mas, irmão, o que vai acontecer, ele pode pegar a parte dele e querer vender. Não quero mais a porra, não. E vende. Ele tem a irresponsabilidade dele. Ele sabe que tem compromissos durante 2 anos, principalmente com as dívidas que o Botafogo tem. Não é só chegar, botar dinheiro e esquecer as dívidas. Não é assim. Não confundam o que está acontecendo com o Atlético Mineiro, que o que está acontecendo com o Atlético Mineiro é perigoso. Muito perigoso. O que está acontecendo com o Atlético Mineiro, os investidores jogaram dinheiro dentro do Atlético Mineiro por 2 anos para montar um time. Não quitaram a dívida. A dívida do Atlético Mineiro é de mais de 1 bilhão. Eles não amorteceram a dívida. Amortizaram a dívida, melhor. Amortizaram a dívida. Eles investiram dinheiro para montar um time para ganhar título. Só que falou que não vão mais. Agora, o Atlético Mineiro tem que tentar se virar. Minha humilde opinião. Eu acho que o Atlético Mineiro pode entrar num buraco enorme. Tomara que não aconteça. Mas pode entrar num buraco enorme. A do Botafogo não é assim. Tem que sanar essa ferida que é a dívida. É o que o Ronaldo está fazendo. Então o Botafogo, ele não vai chegar no Botafogo, enfiar dinheiro e montar um timaço. Não vai fazer isso. A torcida sabe. Mas eu também sei que o que a torcida quer é que não corra nenhum perigo do Botafogo fechar as portas. Então isso, a princípio, não vai ter. Ele vai amortizando as dívidas, como empresário vai diminuindo as dívidas, para daqui a pouco começar a gerar receita, começar a dar lucro, porque o que ele visa é o lucro. E o que a torcida visa é um time forte e ganhar título. Então, tem que ter essa balança. O empresário quer lucro, a torcida quer título. Tem que ter esse meio termo. É aí que me bate a desconfiança. Do lucro para o meio termo. Porque ele pode muito bem querer gerar grandes jogadores para vender e ter receita e não ter título. Gera aí 2, 3 jogadores por ano, vende lá para fora, ganha um dinheiro danado, mas não tem título. Então, eu acho que tem que ter meio termo. Teve um torcedor do Botafogo que falou, porra, então tu prefere que o Botafogo feche as portas? Não, eu não prefiro que o Botafogo feche as portas. O que eu preferia era que o Botafogo fosse administrado de maneira profissional por esses torcedores que viraram presidente do Botafogo. Porque teve uma porrada de torcedor do Botafogo que virou presidente. Inclusive o Montenegro, que
é endeusado pela torcida, o Montenegro é endeusado pela torcida do Botafogo, é um cara milionário, dono de empresa, bem sucedido, ganhou o título. Pô, mas por que ele não conseguiu administrar o Botafogo como empresa? Apesar que o Montenegro fala um montão de merda, mas a torcida adora ele. Mas por que não conseguiu administrar como empresa? Ele passou por lá. Fora outros presidentes que passaram por lá que não conseguiram, porque a dívida só foi aumentando, penhora daqui, penhora dali, salário travado aqui na justiça, ou seja, o Botafogo foi administrado por torcedores que administraram o Botafogo como amadores, porque muitos desses torcedores que viraram presidente do Botafogo eram empresários, são grandes administradores, mas no Botafogo não conseguiu administrar. Por quê? Não sei. Não vou ser leviano em falar em alguma coisa aqui. Mas por que não conseguiram administrar? Alguma coisa tem. Agora vai chegar um cara que não tem nada a ver com ele. Ele não é torcedor do Botafogo. Ele é investidor. Ele quer lucro. Talvez dê certo. Desejo muito boa sorte ao Botafogo. Muito boa sorte ao Botafogo. Que a partir dessa administração do Botafogo eu comece a confiar nessa sociedade anônima. Estou olhando com muito carinho o que está acontecendo no Cruzeiro e vou começar a olhar o que vai acontecer no Botafogo. Esses novos tipos de administração, eu vou falar de novo, eu ainda não confio. Como eu não confio no VAR, sempre falei desde o início que eu não confio no VAR aqui no Brasil, eu não confio em sociedade anônima de futebol aqui no Brasil. Porque a sociedade anônima na Europa não tem nada a ver com essa do Brasil. Completamente diferente. Completamente diferente. Tá? Lá, a compra dos clubes não necessariamente está ligado ao clube estar falido. Os investidores lá não estão comprando só clube falido. Estão comprando clube que tem uma estrutura. Ele compra para aumentar a estrutura. O time não está falido. Tá? Tem até alguns times que estão passando por problemas. Aí aparece o investidor. O próprio Ronaldo é investidor na Espanha. Mas tem outros times que não, irmão. Estavam ali, era um time mediano ali, mas não estava com dívida, estava se mantendo. Então o cara foi lá e comprou. Caso do PSG, do Neymar. E outros tantos. Então, eu não confio nessa sociedade anônima do futebol aqui no Brasil. Mas vou torcer para que o Botafogo, através desse investidor, mude a minha opinião. Porque eu gosto de futebol. E o Botafogo sendo forte, eu gosto mais ainda que teremos mais times fortes e mais competição em todas os torneios que a gente for falar aqui. Então, boa sorte ao Botafogo e boa sorte ao Fabinho. Um abraço. Fui!